Elas no Brancast. Estamos iniciando mais um episódio do Brancast com Elas. Quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você acompanhe todos os episódios que serão lançados aqui no Brancast com Elas. Antes que eu apresente a nossa participante de hoje, quero pedir a vocês que sigam nossas redes sociais, o Instagram Brancast com Elas e o meu pessoal também, né? Stephanie Branca. Esse sexto episódio do Brancast com Elas, a nossa participante de hoje é lá do município de Lajedo. Ela que é fisioterapeuta, mãe de Miguel e Luísa e esposa de Eduardo. E pré-candidata a vereadora de Lajedo. Seja muito bem-vinda, Araceli Freitas. Obrigada, Branca. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade e de mostrar a todos que estão em casa, de mostrar a toda a população que, de fato, as mulheres têm um espaço importante, que as mulheres elas podem sim ter um espaço de poder. Então, muito obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada. Araceli, queremos conhecer um pouco mais da sua história, trajetória, mas me diga, o que levou você a entrar nesse mundo da política? Se teve alguma motivação, se tem algum parentesco, conta aí um pouco dessa Branca, história. eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela fisioterapia, sou apaixonada pela reabilitação. E a fisioterapia, ela me deu a oportunidade de cuidar das pessoas, de tocar, de entrar nas casas, de ver a necessidade. Eu não tenho parentesco nenhum na política. Meu pai, ele já foi candidato, mas foi só uma vez, não ganhou e também não saiu mais. E assim, eu sempre tive esse amor pela fisioterapia, como eu já te falei, e de estar entrando na casa do povo e de estar pegando aquele contato. E assim, eu sempre soube que eu sempre podia fazer um pouco mais. E para mim fazer um pouco mais, eu disse, eu vou entrar na política, porque eu entrando na política, eu vou conseguir, de fato, conquistar mais alguma coisa para o meu próximo. E foi aí quando eu me lancei candidata a primeira vez. Em 2020. Isso. Aí, no caso, assim, você se elegeu. Conta aí um pouco dessa história, dessa parte aí que você se elegeu. Aí teve a questão da cassação, não foi, do seu mandato? Isso. Fala um pouco pra gente sobre isso. Eu tive 758 votos. Fui a quarta do meu partido. Foi uma votação que muitos não esperavam, porque eu fiz uma campanha justa, fiz uma campanha limpa. Eu, meu pai e meu esposo sempre trabalhamos os três juntos. E aí, depois que eu tinha ganho, o prefeito da gente chegou a falecer, o saudoso Adelmo Duarte Ribeiro. Uhum. E depois que ele faleceu, eu fiquei sabendo que a gente tinha um processo. Eu e meus dois colegas, que no caso foi a nossa chapa. E aí a gente começou a tomar desse processo, de como se procedia tudo. E a gente ficou sabendo que foi a questão de uma cota de gênero. Porque teve uma mulher do partido, toda cota tem que ter 30% de mulher. E na nossa, teve uma mulher que ela não pôde ser candidata. Então, o partido era para ter substituído ela, ou substituía ela, ou então tirava dois homens. Só que é aquela velha história que diz assim, não, isso aí não dá em nada não, que é o velho jeitinho brasileiro. Só que aí a oposição colocou na justiça e chegamos a perder o nosso mandato. Eu perdi o meu mandato com 1 ano e meio que eu estava como vereadora. Caraca. Foi. É difícil, né? Mas no caso aí saiu também mais vereadora? Dois. Porque aí foi cassado. Teria sido só você. Não, foi cassado a chapa. Aí teve uma nova cotação e entrou mais 3 homens. Aí você vê que uma cota de gênero que ela vem para favorecer a mulher, ela não favorece nada. Porque como é que caça uma mulher e entra um homem no lugar dessa mulher? Assim, é uma coisa muito injusta, é uma coisa que você não entende a princípio, sabe? Mas depois você começa a entender, Branca, que tudo na sua vida tem um propósito. Com certeza. E eu acredito que foi um propósito eu ter ganho e foi uma permissão de Deus eu ter saído.
Eu saí, nessa saída, eu amadureci muito. Eu pude ver quem estava do meu lado, São as quem não pessoas, né? estava. Porque quando você está no bom, todo mundo é bom. Mas Verdade. quando você leva uma rasteira, quando você está no ruim, você conta-se nos dedos quem realmente está com você. E isso me abriu muitos olhos. Eu pude ver pessoas que eu não esperava que tá comigo, pessoas que até hoje nunca soltaram a minha mão. E Verdade. assim, eu amadureci muito. Eu amadureci como pessoa, eu amadureci como cristã, como tudo, porque eu sei que tudo é permissão de Deus. Mas você perdeu o seu mandato, mas você continuou trabalhando. Eu sei que você continuou sendo a vereadora do povo laginense, não foi? Isso. Mesmo sem fazer parte mais da bancada, né? Eu digo assim, Branca, que eu continuo vereadora, Uhum. porque eu só vou deixar de ser vereadora quando o povo de Lajedo não me quiser mais. Porque enquanto o povo quiser, eu vou continuar sendo vereadora. Não vai ser 3 ou 4 juízes que vai tirar o meu cargo de vereança, não. Hoje eu sou uma vereadora, a diferença é só que eu não recebo como vereadora. Eu recebo como fisioterapeuta, eu trabalho no ginásio de fisioterapia também, mas eu vou para Brasília, eu vou para Recife, eu vou atrás de emenda, eu faço projeto, eu continuo cada dia mais me doando, porque hoje eu levo isso para minha vida como uma missão. Hoje eu tenho o cargo público, hoje eu cuido do povo como se fosse uma missão que Deus me deu. E eu Verdade. fico inquieta quando eu não faço alguma coisa. É importante assim, quando realmente a gente participa de uma eleição dessa e vê que são pessoas que realmente quer fazer, né? Quer trabalhar pelo povo. A gente sabe que infelizmente temos aí vereadores que não são ativos, que não fazem o seu real papel, né, em várias cidades, né? Isso. Então ver uma pessoa aí que foi eleita pelo povo, teve essa questão aí, né? De você perder o seu mandato, mas nem por isso deixou de fazer. Inclusive, tem um projeto que você buscou lá da Lara, é? Lá da Lara. Fala um pouco sobre esse projeto pra gente. É. O Lá da Lara é bem interessante. Eu sempre que, como eu sou fisioterapeuta, eu via chegando muitas crianças para mim com síndromes. E aí eu me colocava no lugar daquela mãe. E quando foi um determinado tempo, eu sentia meu coração inquieto, porque eu dizia assim: eu posso fazer alguma coisa a mais. Mas assim, eu sempre em oração, meu Deus, por que essa inquietação dentro de mim? E aí vai para lá, vai para cá, e a Araceli com os botões dela sempre conversando, porque eu falo muito sozinha, viu? E eu disse, meu Deus, o senhor tá querendo alguma coisa de mim. Aí eu fiz primeiro o passaporte para criança com deficiência, que é para ter passe livre em agência bancária, PSF, hospital, e aí foi um sucesso. E daí eu disse, não, mas a gente precisa de um centro de reabilitação em Lajedo, porque muitas crianças que a gente tem, elas saem do domicílio dela para ser tratada em outro domicílio. E Lajedo hoje, Lajedo é uma cidade média, mas com problemas de uma cidade de um porte maior. Entendi. E aí eu chamei, a secretária de saúde me chamou no tempo, Socorro Duarte. Socorro disse, Araceli, faça um projeto junto com Rafaela Figueiredo. Eu disse, vou fazer. E aí eu sentei com o Rafa e a gente começou a desenhar, fazer o projeto de como a gente queria as salas, de orçamento. E aí veio, e aí Rafa fez, Araceli, como seria o nome? Aí eu, Rafa, vamos pensar. E a gente começou a pensar. E tinha uma criança lá em Lajedo, Lara. Uhum. Lara, ela tinha uma doença rara e chegou a falecer. E do nada, que na vida do cristão ele também não existe coincidência. Do nada, na minha cabeça, no meu coração, veio o nome Lara. Aí eu disse, Rafa, já sei o nome do projeto, como vai ser? Ela disse, como? Aí eu disse, o lá da Lara, a sobrinha de Camila. Aí ela, e tu acha que o pessoal vai Que aceitar? legal. Aí eu disse, eu acredito que vão, porque onde Lara tiver, ela vai estar ajudando outras crianças. Apresentei já esse projeto em Brasília, apresentei já esse projeto em Recife,
porque eu faço e eu tenho que ir atrás. Então, no caso, você criou o projeto. Criei o projeto. Eu achava que existia o projeto já Não. e você só estava tentando trazer para Lajedo. Então, Não, eu entendi. criei o projeto do comecinho até hoje, onde já apresentei ele muitas vezes. A prefeitura, agora, na pessoa do prefeito Erivaldo, com a sensibilidade dele também, quer botar o projeto para frente, que ele já começou até a contratar alguns profissionais, é porque os profissionais hoje estão muito difíceis. Principalmente nessa área. Terapeuta ocupacional, a gente não encontra. Encontramos uma que ela está vindo de Maceió. Fonoaudiólogo, estamos à procura de fonoaudiólogo também, porque não tem. Mas aí, nesse caso, o lado da Lara vai abranger só deficientes físicos ou deficiente no geral, tipo crianças que têm autismo, crianças Isso. que têm TDAH? O intuito é esse. Importante. Todas as crianças que ela seja laudada. Porque hoje está muito em alta a questão do autismo. Bastante. Só que é como eu digo em todo canto, a gente não pode fechar os olhos para aquelas outras crianças que têm síndrome Down, que têm TDAH. Então, a gente tem que abraçar todas essas crianças, porque o nosso objetivo é justamente esse. E isso é um déficit em quase todos os municípios, viu? Isso. Minha mãe, ela é psicopedagoga, ela tem especialização em neurociência, trabalha com essa área, ela trabalha em Brejão. Brejão, graças a Deus, está dando uma atenção muito grande referente a isso, mas realmente precisa de um ambiente específico, Isso. entendeu? Um ambiente que acolha esse tipo de gente, de pessoas. Não só as crianças, mas as famílias também. Isso. Porque eu acredito que tem que ter aí um estudo de contexto, tanto para a criança, mas como para os pais. Porque só quem tem, inclusive eu tenho um caso na família, só quem tem um filho autista sabe as dificuldades. A né? luta é muito grande. Eu tenho mães que a gente conversa, que tem umas até que caem em prantos, elas choram, porque elas dizem assim, ninguém olha para mim. E tem família que você consegue ainda fazer uma rede de apoio, que tem ali a avó inserida no contexto, que tem a tia, que você tem sua sogra, que tem uma madrinha, mas a maioria dos casos não é assim. A maioria dos casos é aquela mãe e o pai, ou a mãe da criança e a mãe da pessoa e a avó do bebê. Então, é desgastante. Você cuida ali com tanto zelo, com tanto amor, mas ninguém olha para você. E quando eu estava apresentando esse projeto, eu falei justamente isso, que eu queria uma sala com psicólogos para poder cuidar dessas mães, para poder ouvir. Porque você só cuida e você não é cuidado. Então chega um tempo, Branca, que você desmorona e você precisa estar firme e forte para cuidar daquela criança. Aquela criança que daqui a pouco vai ser um adolescente e que vai ser um adulto. As dificuldades vão aumentando. Vão aumentando. A gente sabe que ser mãe não é fácil, né? Não. Você é mãe, tem 2 filhos. Né? E é difícil. Eu também tenho 15 anos, rapaz, já. Né? Mas a gente sabe o quanto é difícil. Imagine essas mães que têm filhos com esse tipo de deficiência. Isso. Né? A gente não pode fechar os olhos. E a gente tem justamente que fazer isso. A gente tem que usar a política como instrumento na vida do outro, como instrumento de renovação. Eu acredito na política. Eu também. Muita gente não acredita. Pesquisas mostram que 60% da população ela não quer votar em vereador. Porque você sai na rua e o pessoal não acredita mais no político. Verdade, era Especificamente no vereador. Porque muitas pessoas não enxergam o papel do vereador. Mas o papel do vereador é um papel muito bonito. Quando, de fato, ele quer exercer, ele quer contribuir. Porque a política, a gente pode mudar o nosso ambiente. Com a política, a gente muda o contexto da nossa cidade. Aqueles que são, muitas vezes, invisíveis, eles se tornam visíveis através da política. Entendesse? Entendi.
Eu sou apaixonada, tá vendo, pela política. Até o jeito que você fala transmite isso aí. É. E a gente precisa de pessoas assim, precisa de mulheres assim, minha gente. Vamos sair das casas aí, vamos embora que já passou, né, o tempo de filiação. De filiação. Mas eu conheço, assim, muitas candidatas, Araceli, pré-candidatas, desculpa, que ainda estão na dúvida. Infelizmente. Tem muita gente. Ainda estão na dúvida se vão realmente prosseguir com a campanha. Né? É porque é difícil, Branca, não é fácil. Já que você entrou aí falando um pouco das dificuldades, qual a maior dificuldade que você, enquanto estava vereadora, teve ali naquele momento, naquele início? Qual foi a maior dificuldade que você acredita que enfrentou foi 1 ano e 8 meses? 1 ano e meio, mais ou menos. Branca, você me fez essa pergunta e eu tô aqui pensando. Eu não enfrento muita dificuldade, não. Onde eu vou, onde eu estou, sabe? Eu não enfrento muita dificuldade. Eu levo tudo muito com naturalidade. Para mim não tem essa coisa de homem, de mulher, a mulher é sexo frágil, a mulher não pode entrar aqui. Ah, não, a mulher não pode vestir isso. Ah, não, a mulher não pode falar determinada palavra. Eu não sou assim. Onde entra o homem, entra a mulher, o que o homem pode falar, a mulher pode falar. Então, assim, eu não sofro, primeiro, questão de preconceito nenhum. Até hoje eu nunca tive essa questão de preconceito, essa questão de o homem dar em cima. Isso aí eu nunca tive. Essa questão de dificuldade que você falou também. A dificuldade eu acredito que é só mais você entender quem são as pessoas que estão do seu lado, porque a maioria das pessoas que estão ao seu lado joga muito sujo para lhe derrubar. Às vezes você está em uma reunião de porta fechada, onde só está ali, no caso, 13 vereadores. Uhum. E muita gente fica caladinho, só quer escutar o que você está falando. Mas aí, quando sai da reunião, a primeira coisa que faz, prefeito, olha, a gente estava numa reunião e a Araceli disse isso, isso, isso do senhor. Que, na verdade, a Araceli não disse. Mas aquela pessoa, ela quer ganhar um ponto com o prefeito. Que isso não deveria acontecer, né? Porque Mas é o que mais tem. normalmente a gente vê isso aí na campanha. Depois que passa a campanha, eu acredito que os vereadores deveriam realmente deixar, né, os partidos de lado, né? Mas infelizmente... Continua. Infelizmente a gente tem alguns que tá eu e você aqui e a pessoa e tá mais 2 ou 3. O senhor viu, a Araceli deu uma entrevista hoje, falou tão mal do senhor. E se você for pegar a entrevista na íntegra, a Araceli não falou nada do prefeito. Mas é porque tem gente que não tem trabalho, não tem serviço, não tem carisma e quer ganhar ponto de todo jeito. Então quer ganhar ponto sendo rasteiro. É difícil você lidar com esse tipo. Eu acredito que é um dos cenários mais difíceis da política essa questão partidária. Somente quando tem partidos, como é que eu posso dizer, uma política difícil, não vou usar o termo que eu ia colocar aqui não, mas uma política difícil que as pessoas levam o pessoal, né? Lajedo, eu conheço um pouco de Lajedo e eu vejo que o cenário político lá, ele é bem pesado. Né? Bem pesado. Embora, que eu acredito que seja geral. Né? Só que, tem uma pessoa que eu conheci na política que eu gosto muito dele, Rodrigo Novaes. Hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas, mas ele já foi deputado. E ele me dizia assim, Araceli, meu pai já foi deputado e foi um dos deputados mais bem votados em Lajedo. E ele dizia que da cidade todinha que ele andou, eles são do sertão de Floresta. De todas as cidades que ele andou, Lajedo é a que mais gosta de política. Ele dizia, se colocar um circo de graça na cidade e colocar um comício, o povo vai para o comício e não vai para o circo. Acredito. Ele dizia, Lajedo é a cidade que mais tem mulher bonita e é a cidade que o povo mais gosta de política. E é verdade.
Aí lá, não sei se você sabe, mas Lajedo tem o Boca Branca Eu sei. e o Boca Preta. Ainda continua desse jeito. Ainda continua. Ainda continua. Eita Deus. É, Em outra cidade aí tem o mascote, né? é, É os mascotes. é. Né? Garanhuns eu não sei não se tem algum mascote, não. Porque Garanhuns, como já é maior, né? Mas Sertânia tem também. É engraçado, é engraçado. Mas assim, que durasse só naquele tempo do pleito, Isso. né? Isso. Do pleito E que eleitoral. depois, de fato, os palanques se desarmassem e todo mundo trabalhasse para um só objetivo. E eu acho o seguinte também na questão da população. A gente sabe que tem os grupos, somente cidade pequena, né? Então, assim, quando passa a política, por que também não cobram? Não vão atrás, né? Eu acho a Câmara de Lajedo muito aberta, assim, para a população. Mas tem alguns municípios que não são, não. Não, Lajedo, Lajedo, ela é muito acolhedor. A população de Lajedo, ela vai lhe acolher. Então, os vereadores também acolhem a população. Lá foi inaugurado agora os gabinetes, que não tinham. Aí cada vereador agora tem seu gabinete para receber a população e tem a Câmara também, o plenário que é aberto de segunda a sexta para toda a população. Só que a população, ela não cobra, ela não frequenta a reunião. A reunião, ela tanto é aberta como ela é divulgada também nas redes sociais. Mas a população, ela deveria estar lá, escutando o que o vereador está falando, o que o vereador está fazendo, para quando for votar, votar de fato consciente, votar certo. Não votar porque o vizinho pediu voto, porque o bichinho é meu amigo. Infelizmente tem uma parte da população que vota e também tem a questão da compra de voto. Não sei se lá tem muito isso. Tem. Mas acredito que seja um cenário geral. Né? Então, Infelizmente. Assim, infelizmente. Você que aí vende seu voto por um saco de cimento, tijolo, né? Dinheiro. Não tem como cobrar depois. Não. Porque né? a partir do momento, Branca, que eu venho até você e digo, Branca, eu tô precisando de 3 sacos de cimento. Aí você vai dizer, tá certo, Araceli, tá aqui seus 3 sacos de cimento. Mas quando eu precisar de você em uma doença, em uma necessidade, em um projeto, tu vai ver meu telefone assim tocando e vai dizer, oxe, Araceli, eu já comprei o voto dela. Então, o seu compromisso comigo acabou a partir daquele momento. Então, a gente precisa conscientizar a população. Apesar que a população hoje não é mais ingênua. Não, de forma alguma. De forma alguma. As redes sociais tá aí, tá mostrando quem é cada pessoa, o seu dia a dia, a sua essência, o seu caráter, que é o que eu digo. Pesquisem, procurem saber quem de fato são as pessoas. Tá fácil. Hoje em dia tá fácil. De você ver essa questão aí. Antigamente você se elegia porque era filho de fulano. Não era assim, não era? Era. Era parentesco de cicrano. Era desse jeito. O voto, gente, ele é muito importante. Muito. Eu conheço alguns municípios aí que perdem muito, porque a população não sabe escolher um vereador ou uma vereadora que realmente vai atuar na sua função. Né? Porque a gente sabe que é bom essas ajudas que alguns vereadores da questão de marcação de exame, é importante também, mas a gente sabe que também não é função deles. Isso. Né? Mas é o que mais tem aí na região. Voto em fulano porque fulano marcou essa consulta para mim. Voto em cicrano porque pagou essa conta de luz. Minha gente, tá tão fácil de saber a função do vereador. Hoje nós temos aí a internet. Né, para que realmente você consiga pesquisar e ver, né, a função do vereador. Eu conheço municípios aí que eu não desconheço. Araceli, não é 1 ano, 2 anos, na verdade 2 anos não é 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos não, que nunca saíram da cidade em busca de nada. Só é ali. E sabe o que eu acho interessante? Uma vez eu estava conversando com uma professora minha. E a gente conversando, ela disse assim, Araceli, para mim ser professora, eu estudei. Eu fui para a sala de aula, eu fiz faculdade, eu fiz pós. Aí eu, certo.
Para você ser fisioterapeuta, você estudou, você fez uma faculdade. E por que os vereadores não têm um estudo? A gente vê vereador não só em Lajedo, mas na maioria das cidades, a gente tem vereador que ele não sabe, ele mal sabe escrever o nome dele. Não é preconceito não, Branca. Eu sei disso. Mas assim, como é que todas as leis da minha cidade passam pela Câmara? Você tem que estudar aquelas leis. Como é que você estuda se ao menos você sabe escrever seu nome? Como é que vai aprovar, né? Como é Quantos projetos não vêm diretamente do executivo para você, isso? né, avaliar, né, com o grupo, com os parlamentares, né? Isso. E sem saber ler. Com esse vereador aí que só assina, Isso. vai-se embora, Você coloca o dedo ali para eles assinar o nome deles. infelizmente, né? Outra pergunta, Araceli. Você, 1 ano e 5 meses, né, mais ou menos. Você Isso. teve alguma dificuldade lá na Câmara mesmo com seus colegas de aprovação de algum projeto seu, de alguma solicitação, que a gente sabe que tem Não, solicitações? eu sempre me dei muito bem com as duas bancadas, tanto da oposição quanto da situação. Eu tenho um acesso muito bom a todos eles. Meus projetos, os que eu coloquei, foram de fato projetos muito bons, que eu acredito que eles não tinham como Recusar, vetar, né? como recusar. Então, eu nunca tive problema nenhum em relação a isso, não. Que bom. Quer falar um pouco desse projeto que você conseguiu realmente efetivar enquanto você estava lá? Eu consegui a Praça das Crianças, que era um sonho que eu tinha, que foi junto com o deputado Rodrigo Novaes, que eu fiz essa praça, pedi para ele em uma comunidade que a gente tem carente lá, que é Felipe Camarão. E eu fui muito julgada por fazer essa praça lá. Muitas pessoas disseram que não ia dar certo, que não ia prestar, que era para me colocar essa praça em outro canto. Só que eu via que aquela comunidade precisava de um lazer. E a praça foi feita lá. Infelizmente, Branca, infelizmente, hoje não tem mais nada da praça. A população Caraca. acabou com a praça. Para você ter ideia, eu não passo mais nem na rua, que quando eu passo, eu fico extremamente triste. Meu Deus. Mas A assim, gente sabe que é tão difícil de conseguir, né? Não é muito fácil, não. difícil. O povo acha que é só você chegar É lá. não, Quantas viagens tu fizesse para muitas. Brasília? Né? Quantas reuniões? Em quantos gabinetes você Isso. sentou? E assim, eu encontrei ele que acreditou em mim, que acreditou em Lajedo. Então, assim, eu fiquei muito triste com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a consciência tranquila e o coração aliviado, porque eu fiz a minha parte. A população que, infelizmente, não zelou, não fez por onde manter aquele bem, porque aquele bem não era meu, era da população, do povo. Consegui também um CEL para Lajedo, que é um centro odontológico com especialidade, e vai ter uma cadeira também para cuidar de crianças especiais. Só que esse CEL ainda não saiu. E muitas pessoas também me perguntam. Ela é emenda do deputado Túlio Gadelha. Mas aí, para o recurso vir, tem que estar tudo direitinho, projeto, tudo. E algumas vezes teve falha no projeto. E sempre que ia adequar o projeto, aí leva mais tempo. Agora, por conta da eleição, aí é que agora não vai sair, só depois da eleição. Mas eu consegui também o céu. O projeto lá da Lara, que está encaminhado, e eu não vou me aquietar um minuto até não tirar ele do papel. Fora calçamento, aquela passagem molhada também nos sítios, reforma de uma escola num sítio também. Eu consegui Entendi. fazer muita coisa, Apesar de pouco tempo, né? apesar de pouco tempo. Eu acho incrível. Eu fico imaginando assim, quanto deve ter sido difícil, porque a população elegeu. Eu sei que a gente tem que seguir as leis, Isso. né? Mas quando você olha para esse contexto, cara, a população me colocou ali.
né? Mas eu queria entender melhor, essa falha foi na hora que você se vinculou ao partido? Essa falha, ela foi. Eu me vinculei ao partido, foi antes da convenção, porque não tem o prazo agora Uhum. que quem é funcionário tem que sair. O que aconteceu? Essa moça, ela já tinha sido candidata na eleição passada, e nessa de 2020, ela não saiu a tempo do trabalho dela. Então, ela foi indeferida. Só que o advogado da gente, quando ele viu isso, o prazo já estava em cima. Aí ele foi conversar com o juiz da cidade. E o juiz da cidade indeferiu ela e deferiu a nossa chapa. É o mesmo partido, né? Só que de boca, hoje, só beijo e olhe, nem todo mundo. Você tem que ter hoje, Branca, muito cuidado. Não, Araceli, tome isso. Tome não. Assine aqui, bote aqui seu autógrafo que você tá me dando. Uhum. Porque Comprovado. senão depois pode chegar e dizer, não, Araceli roubou. É, verdade. Tu tá entendendo? Então, assim, foi uma Hoje em coisa dia ninguém muito... conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Aí foi pro Ministério Público. O Ministério Público deferiu também a gente, deu favorável. Aí foi para Recife. Quando chegou lá, a desembargadora do processo da gente deu favorável também. Depois ela voltou com o voto dela e deu contrário. Foi assim, foi todo um desgaste. Foi um desgaste muito grande, sabe? Que eu já não via a hora que isso terminasse logo. Ou que fosse um sim, ou que fosse um não. Eu já estava orando a Deus, não era nem para ficar mais na cadeira. Eu já estava orando, Senhor, termina logo isso. Porque eu não aguento mais ir para Recife. Eu não aguento mais falar com advogado. Tinha dia que você chegava em casa cansado, estressado. Aí você ainda Imagina. tem mais duas crianças. Porque a minha jornada não é pequena, não, Branca. Eu acredito. São duas crianças, é um marido, é uma cachorra, Profissão, né? é a profissão. Aí é meu pai e minha mãe, que tudo deles é comigo. Então, assim, aí é aquele fato da mãe do autismo, que cuida, mas ninguém Ninguém cuida cuida dela. dela. Aí eu já tava assim, eu já tava esgotada de cuidar, e ninguém cuidar de mim. Ninguém nem vê. Verdade. Sabemos que os vereadores vereadores do povo, Do da povo. população toda. Mas eu gostaria de saber, para a população também, qual a maior causa, assim, que você tem uma representação, né? O vereador sempre tem aquela representação. Seria essa questão aí Da da inclusão. inclusão, né? Da inclusão. Importantíssimo. É. E, Branca, Lajeado a gente tem 400 crianças laudadas. Sem laudo, esse número aumenta muito. E com o passar dos dias, isso só vai aumentar. Aumentando. Só vai aumentar. Então, a minha maior bandeira hoje, a minha maior luta hoje é justamente pela inclusão. Essa questão da inclusão, ela tá com o cenário de quase todos os municípios, assim. É. É muito grande a quantitativa, e a gente sabe que essas crianças elas têm que ser laudadas cedo para ser cuidadas cedo. Isso. Então, assim, a gente vê casos aí de crianças já com 10, né, 12 anos, onde poderia ter tido feito esse laudo bem mais cedo, para Isso. que eles pudessem ter uma vida melhor. Branca, tem muita gente que elas não têm nem o conhecimento Dos direitos, né? dos direitos, do que o filho tem. Muitas vezes chegam para a gente na fisioterapia. Eu já teve um caso para mim que chegou para mim na fisioterapia e eu comecei a observar aquela criança. Eu disse, não, ele tem algo mais. Aí chamei a irmã, quem era uma vozinha. Aí a avó não pôde ir, aí foi a irmã. Aí eu, o que é que ele tem? Não, eu não sei, ele só tem um bracinho mais curto. Aí eu, tá. Só que eu chamava a criança, ela não atendia nenhum comando meu. E ali eu disse, não, ele tem mais alguma coisa. Cadê a mãe? Não, a mãe, ela não sai da cama porque a mãe, ela tem depressão. A avó já era bem de idadezinha. Uhum. A irmã, você também via que não tinha muita estrutura.
Aí você diz, e agora? E agora que eu marquei pediatra, levei essa criança. Eu marquei o neuro, levei essa criança. Porque tem muita família hoje desestruturada. Justamente. E Muita. outra coisa, os pais precisam aceitar também. É, Eu conheço pais aí de crianças de autismo que não aceitam. é. Porque no começo é um choque muito grande. Porque assim, você passa 9 meses grávida, você sonha. Você planeja a melhor coisa do mundo para o seu filho. Você quer que seu filho ande, que seu filho fale, que seu filho namore, que se forme, que case, que lhe dê netos. Então, quando você recebe um diagnóstico assim, você sabe que vai ser difícil. Que muitas crianças, elas conseguem, elas viram jovem, adultos, casa, tem filho. Só que na grande maioria, não. Então, o mundo daquela mãe desaba. Então, até ela aceitar isso, quando tem uma rede de apoio bacana, ótimo. Quando Mas quando você, não tem, quando você pode pagar um plano de saúde, quando você tem recursos para aquilo, porque as terapias dessas crianças são caras. A maioria dessas crianças, ela tem seletividade alimentar. verdade. É cara a alimentação. Aí você diz um BPC. Aí para uma mãe que ela não pode trabalhar porque muitas vezes o autismo ela vem associado com outra coisa. Aí a maioria daquelas mães não consegue trabalhar porque ela tem que ficar em casa para cuidar daquela criança e às vezes já tem outros filhos. Abdica de tudo, né? Abdica de tudo. Aí o pessoal diz assim: "Ah, mas ela recebe um BPC". Minha gente, Como se fosse o suficiente, né? como se fosse o suficiente, porque a partir do momento que ela recebe o BPC, o Bolsa Família dela é cortado. Então, não sabia disso. É, porque ela não pode ter 2 benefícios. Aí sobrevive com BPC. Quando o marido trabalha, que consegue uma renda legal, ótimo. Mas quando não? É complicado, é E mesmo. muitos não sabem dos seus direitos, não sabem o que a criança tem que fazer, como procurar, como chegar até o poder público. Porque também não adianta você chegar com o poder público só fazendo zoada, não. Você tem que chegar no poder público mostrando a necessidade, pedindo informação, tem que saber por onde você entra, qual é a porta que você entra. A mesma coisa é quando eu vou para Brasília, quando eu vou para algum canto, eu já tenho que ir encaminhada pela porta que eu vou entrar. Porque senão você fica lá feito uma baratinha doida. E não é todas as pessoas que buscam, Isso. né? Às vezes ninguém sabe de tudo, Araceli, Não. né? Mas o que é que a gente faz? A gente busca, né? Estuda sobre aquela Isso. questão, pede a opinião de outra pessoa, mas tem pessoas que realmente que trava, É. né? Não conhece seus direitos e nem procura uma pessoa que possa orientar, Isso. né? Então, principalmente essas famílias mais carentes, É. que nem você falou aí, já vem de uma desestrutura, às vezes já vem de uma desestrutura bem mais antiga, de pai e mãe, e vai passando de geração em geração, né? Isso. E vai afetando todos, infelizmente, né? A maioria dos homens, quando descobre que o filho, que ele tá laudado, que ele tem algum problema, tu tá ficando doida. Tu tá querendo botar doença nesse menino. Aí já não apoia a mãe, porque diz que é ela que tá inventando, que o menino não tem nada, que é preguiça do menino. Esse Que é menino tá com birra. safadeza. É. Eu fico imaginando essas crianças de antigamente. É, Quantas não foi laudada por quantas e doido? quantas. Quantas não Isso. ficaram trancadas É, dentro de casa? é, Quando olha para esse contexto aí, é. muitas poderiam. Quantas não foram internadas, Isso. né? Poderiam ter tido esse apoio que tá. Graças a Deus que Graças evoluiu, a né? Deus. Isso. E espero que evolua muito, muito, Muito muito mais. E mais. que venham pessoas assim como você para lutar por essa causa. Tem que ser. Minha mãe é apaixonada também Eu sou. Eu tenho até essa questão a aí. pulseirinha aqui, minha pulseirinha da Pandora, que eu carrego o meu pingente aqui comigo, porque realmente a gente precisa
lutar, a gente precisa olhar para essas crianças, para essas mães, para esses pais, porque não é fácil. E às vezes eles só querem ser ouvidos. Eu sei que é difícil para a mãe e para pai, porque é tanta coisa, né? Vem o estresse. E a convivência ali são o quê? 24 horas, uma vida toda, desde quando nasceu, né? Então, assim, um profissional fica mais fácil, porque o profissional, ele para ouvir, Isso. né? Minha mãe é da área mesmo, e ela, quando passa na rua Araceli, ela não tem sossego. É em Brejão, ela trabalha em Brejão, ela passando e as crianças atrás dela. Um amor, né? Ela, toda vez que eu vou tomar um café com ela, almoçar, o assunto é esse. Eu acho muito bonito quando você está numa causa que realmente ama, né? É. De coração, não tá ali só por causa de um salário, né? Do dinheiro a mais na conta. É. Vamos continuar aqui. Qual a sua opinião sobre a importância de representatividade feminina na política, Araceli? A gente sabe que somos poucos. Vocês são poucos, a representação. Me fala aí, a importância para você. Realmente, somos poucas mulheres com vez, somos poucas mulheres com voz, com vozes. E assim, a gente precisa que a mulher, ela olhe para a mulher. Porque, Branca, estudos mostram que o maior eleitoral hoje é feminino. É feminino, é verdade. Aí eu lhe pergunto, como é que uma Câmara de 13 vereadores, a gente tem uma mulher, a gente tem 2 mulheres, a gente não tem nenhuma mulher. A mulher, ela é mais comprometida com a causa. Não é porque eu sou mulher, não. Mas isso aí é Mas verdade. Olha, quando você diz assim, quando eu digo, ô Eduardo, pega ali o celular. Certo, filha, daqui a pouco eu vou lá e pego. Eita, meu Deus do céu. Porque se me A gente pedir, fica, né? eu já vou lá, já pego na hora. Quando tem um projeto, quando tem alguma coisa, eu só sossego, eu só durmo, eu só paro quando eu faço. E a gente consegue fazer mais de uma E a gente coisa. consegue. Ah, minha E filha. faz com cuidado, É. né? Com aquele jeito. Com delicadeza, com gosto, entendeu? E o homem não. O homem faz. O homem, ele faz, mas ele faz quando ele quer, ele faz sem tanto comprometimento. Ah, se der, eu vou lá e faço. A gente, mulher, não. A gente tem aquele temperinho a mais, que é o amor, que é o cuidado de mãe, que é o cuidado de filho. Verdade. Então, assim, é diferente, mas a mulher, ela precisa olhar para a mulher, ela precisa valorizar a mulher. Até para ouvir. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a mulher tem algum problema mais sério, um problema de saúde. Fica mais fácil ser ouvida. Você falar aí para a mulher ou para o homem. Isso. Né? Então, assim, realmente a representação feminina, ela é extremamente importante Eu na fui política. para um curso esse sábado em Recife. Aí eu peguei um Uber para me deslocar de onde eu estava até o evento. E eu estava junto com uma colega minha, com Mari Cardoso. Uhum. E a gente conversando com o motorista do Uber, a gente falando justamente da representatividade da mulher na política. Aí já um senhorzinho ele, mas não tão velho não. Aí ele disse assim, mas eu vou lhe dizer uma coisa, moça. Aí eu disse, diga. Aí ele disse assim, as mulheres na política, elas são engolidas. Aí eu disse, o senhor está enganado. Só se for as mulheres que o senhor conhece. Aí ele começou a rir. Aí ele disse, você não viu Dilma? Dilma engoliram ela. Aí eu disse, ótimo. Agora o senhor para que agora eu vou falar. Dilma, ela foi de fato engolida na política. Mas por quê? Porque Dilma só deu o nome dela. Porque tem isso também. Uhum. Quando você entra na política sendo Araceli, eu consigo fazer o meu papel para o povo. Mas quando eu entro na política porque o meu pai não pode ser candidato ou porque o meu marido está com a ficha suja e aí só me colocar ali de laranja, aí eu não vou fazer nada. Só vou ali com raiva, porque de fato eu não queria estar ali.
só para assinar, pegar Às o vezes dinheiro. nem gosta, Não gosta. né? Eu conheço muitas Também conheço. que estão ali, não estão porque querem, porque gostam. Estão porque tem que manter o salário, tem que manter o cargo que era do marido, e o marido é ficha suja, agora não pode sair. Dilma, porque Lula não tinha ninguém para apresentar, e aí colocou ela no lugar dele. Então, de fato, são mulheres que vão ser engolidas. Verdade. Mas quando você sai, quando você coloca seu nome à disposição, que você sabe a missão que você tem, que você sabe o seu propósito, Quando você quer fazer, de quando fato, você né? quer fazer, ninguém lhe engole, não. A gente tem vários exemplos ainda na É. política. Eles tentam lhe engolir e ficar aqui. Sobe, desce, mas não consegue, não. Imagina. É, E a gente tem uma avó, quando quer, a mulher vai até o fim, não era assim? Vai até o vai. fim. Então a representação é É. bem diferente mesmo. Você falou na questão de profissão, que para ser fisioterapeuta você tem que ter fisioterapia. Isso. Para ser médico, você tem que fazer A medicina. graduação. Eu acho que, minha opinião, né? Que o político deveria também ter. Sim. Não é, Araceli? Eu vejo muitas comunidades, inclusive o Renova, né? Que tem, assim, dá muita oportunidade aí para você aprender. Tem outros também aí. Tem o Lidera, né? Lidera. Tem o Isso, Lidera. muito bom também. E poucos vereadores ou vereadoras procuram se especializar, né? Aprender mais. Eu sei que você, no caso, você representa lá o Renova em Lajeado. Eu fui aluna do Renova, foi minha formação sábado. Tem outra menina também, outra mulher também, Patrícia, que ela foi aluna do Renova também de Lajeado. Ela não é política, mas ela fez também. É um curso muito bom. Você sai com uma bagagem gigante. O seu horizonte, ele daqui, ele faz isso aqui. Porque ele abre para, de fato, você aprender. Até porque político não é profissão. Verdade. Que o pessoal tem que colocar logo isso na mente. Político não Mas é tem gente profissão. que acha que é. Tem gente que quer fazer como se fosse É profissão. verdade. Político, profissão é professor, advogado, médico, doméstica, profissão. Você é, né? Você é. O político você está. Você está. É hoje, não é amanhã. É uma coisa muito passageiro. Verdade. Então, se eu voto no político e ele tem a profissão dele, a política ele vai fazer com dedicação, por amor, como se fosse realmente um hobby, uma coisa prazerosa. Mas se ele não tem nada, ele vai fazer o quê? Eu conheço pré-candidatos aí, minha amiga, que só vão se candidatar por causa do salário. É. Infelizmente, algumas cidades a população vota. Não vou votar em fulano, porque fulano está precisando. É. Porque fulano não é rico. Né? Eles não têm noção da responsabilidade, É muito grande. né, do legislativo. Da O peso da importância. caneta é grande. Da importância. Estão discutindo a nossa vida. É. A população não entende que lá está sendo discutida a nossa vida. É. Né? As leis. Quantas... Orçamento da cidade, Uhum. tudo. O PPP, é o PPP, né? O PPP. O Araceli... PPA. O Araceli, o pessoal... Eu não me aprofundei nessa parte, mas já que você, querendo ou não, foi, né? Como é que funciona lá dentro a questão da divisão de dinheiro mesmo? Porque a gente sabe que o legislativo não pode construir nada, né? No caso é o executivo. Mas, se eu não me engano, teve uma alteração aí de uma lei que você pode direcionar algumas verbas. Tem o orçamento Não, tem que do vereador. Tem um orçamento que foi disponibilizado para o vereador. E aí, Lajeado, se eu não me engano, é 108 mil. Alguma coisa assim. No meu tempo, acho que foi 108. Que você pode destinar. Que você pode destinar. 50%
é para saúde, obrigatório para saúde. E os outros 50% você coloca para iluminação, para transporte, para o que você quiser. No meu caso, o meu foi colocado 100% para a compra de um raio-x para a cidade, para o hospital. Um raio-x mais moderno. Aí só a minha emenda não dava. Aí teve mais 2 vereadores que colocou também a emenda dele para comprar o raio-x, que estão até construindo uma sala, porque como esse raio-x é mais potente, aí tem que blindar a sala todinha para poder colocar ele. Entendi. Tá vendo? Tem população, tem pessoas que não sabem disso, não. Acha que é só você fazer uma lei ali, né? Fiscalizar, né? O executivo, mas eu acredito que sim. E pode até sair, né? Para ir em busca de emendas para os deputados. Sim. O pessoal acha que... Esses dias eu estive com eleitora, eu almocei com ela lá em Sertânia, de Sertânia, no caso. E ela achou que não poderia. Eu conversando, a gente dialogando, Pode. né? E ela achou, e era uma pessoa esclarecida. Não Entendeu? só pode, como deve. Porque o vereador, ele tem que ir em busca de parcerias. Ele tem que ir em busca de benefício para a sua cidade. Então, ele tem que sair da zona de conforto dele e ir buscar, e ir pedir. Porque se você vai, em Brasília principalmente, que eu digo que Brasília é onde a mágica acontece. Tem senador, tem deputado, tem secretários. Uhum. Tem tanta coisa para você buscar, para você aprender. Porque é como você falou em uma fala sua aí, que ninguém sabe de nada. E quanto mais a gente vai, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais a gente vai aprendendo e vai conhecendo. A gente tá sempre a aprender, né? Todos os dias. O resto da vida da gente. Ninguém tá ali... Por exemplo, eu sei da minha área, você sabe da sua. Isso. Né? Então, até nesse momento aqui nessa mesa, a gente tá aprendendo. Isso. Também, né? Eu tô, inclusive, tirando até umas dúvidas minhas. Que eu acredito que a população também tenha, né? Qual é o teu partido? Hoje eu tô no Republicanos. Certo. Como é que tá o cenário? Vamos partir um pouco para a política de Lajeado. Como é que está o cenário político lá, Araceli, em relação ao partido do executivo? Né? Eu sei que você está no partido da situação. Isso. Né? Fala um pouco da movimentação, dos feitos também do prefeito atual. Se você quiser falar, fica à vontade também. O que é que acontece, Branca? Eu vou até olhar ali para aquela câmera. Lajeado hoje é um canteiro de obras. O prefeito Erivaldo Chagas, ele está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Ele está fazendo coisas que ninguém nunca fez em Lajeado. De fato, chamam com ele o Matuto, mas é uma pessoa de uma índole, de um caráter maravilhoso. Eu conheço o Erivaldo de muito tempo, porque eu fui fisioterapeuta do pai dele. Uhum. Eu cuidei de seu Manuel 5 anos. E ele sempre foi aquele filho muito solidário, aquele filho aguerrido em ajudar o pai, em cuidado. Então, quando Erivaldo foi para prefeito, eu tinha certeza que ia dar certo. Porque quando você é um bom filho, você consegue ser um bom marido, você consegue ser um bom gestor. E ele está, de fato, fazendo um trabalho incrível em Lajeado. Questão de pagamento é em dias, a saúde, show de bola, educação, as obras na cidade que não para. Todo dia é um anúncio de uma máquina, tá saneando, e tá calçando, e tá asfaltando. E sem contar que ele é uma pessoa muito, muito simples. Eu conheço. Conhece ele? Pronto. Ele tanto faz estar aqui com você tomando um uísque do que estar ali tomando uma pinga, sabe? Assim, ele é muito acessível, ele é muito aberto ao povo. Ele é muito que povo. É importante, né? Que a gente precisa ouvir isso. O povo pra... Porque a partir do momento que você bota o seu nome ali numa disputa,
Você tem que gostar de gente. Uhum. Você tem que estar no meio do povo. Porque como é que eu vou fazer alguma coisa se eu não escuto? Eu tenho que escutar para poder executar. Justamente, entender para colocar em prática. E ele não mede esforços para isso. Está sempre em Brasília, Brasília, Recife. Ele está sempre, enfim, realmente buscando. Graças a Deus. Amém. Né? Que continue, prefeito, que o senhor continue assim, viu? Ele vem candidato? Também? Ele vem candidato, se Deus quiser. Na verdade, ele era o vice, era... Ele era o vice de Adelmo. Aí Adelmo, infelizmente, faleceu, aí Erivaldo assumiu. E agora ele vem novamente, se Deus quiser. Vai pra luta, né? Vai pra luta. Eita, gente. Queria fazer uma pergunta. Qual a maior dificuldade, Araceli, que tu sente ainda na pré-campanha? Nós estamos ainda na pré-campanha, né, minha Isso. gente? Nós não podemos nem citar muita coisa aqui devido a isso. Mas eu já de antemão eu já lhe convido, quando você já tiver como candidata, mesmo, tudo certinho, para que a Bem gente assim. possa ouvir as suas propostas, certo? Já se sinta convidada aqui para vir novamente ao Brancast com elas. Eu sei que está um pouco apertado, lotado, minha gente, mas aqui é que nem coração de mãe. Já deixo minha vaguinha aí reservada, viu? Sempre cabe mais uma, Sim. né? E se não conseguir, a gente abre outro horário, né? Coloca outro dia Isso. para encaixar todo mundo, que a gente sabe que é muito rápido. É 45 dias? 45 dias. Minha gente, Que passa voando, viu? demais da conta, É. né? Então, E eu lhe convido também para você ir a um comício em Lagedo. eu vou sim. Vá para você ver o que é animação, porque depois do comício tem a festa na rua, né? Uhum. Onde sai todo mundo atrás dos paredões. Você vai ver o que é animação, o que é gente bonita em Lagedo. Eu tenho uma irmã que já morou em Lagedo. Ah, Aí eu cheguei a ver. Agora faz tempo, deixa eu ver qual foi o ano. Tá com tempinho, mas eu cheguei a ver ainda uma passeada. Era na época que até os trios, ainda tinha aquela questão de trio, né? Que passava muito na rua os trios. hoje é só mais os reboques. Vai mudando, né? É. Vai se atualizando. Deixa eu ver o que é que tem mais. Estou filtrando, estou Certo. filtrando, porque tem que filtrar, porque não pode se falar tudo, né? A inclusão, eu tinha feito uma pergunta aqui. Na questão de proposta, você pode falar propostas para promover a inclusão de igualdade na sua cidade. Já tem aí essa questão do Isso. lado da Do Lara, lado da né? Lara. Que aí a gente vai conversando e você vai falando. Tem muita pergunta que eu ia fazer aqui que você já vai. Palestras também, agora no encerramento do meu curso, do Renova BR, eu tinha que fazer um evento. E aí eu chamei daqui de Recife, Bela, que ela é influencer, e chamei também Renata Amorim. As duas são mães de autistas e elas têm um trabalho incrível. Aí elas foram também para Lagedo, fizeram a palestra, porque a gente não adianta só abrir um centro. A gente tem também que informar essas mães Uhum. de como de como se procede, Ouvi-las, né? delas ouvirem também para dizer assim, eita, não sou eu. Tirar dúvida também, porque muita mãe é cheia de dúvida. Será que só acontece comigo? Será que só meu filho é assim? E quando elas começam a escutar, quando elas começam a ouvir, aí faz, eita, ó, o filho de Branca também. Depois, Branca, vem aqui. Como é que tu consegue E elas fazer se isso? sentem acolhidas. Né? O Acolhimento vendo é que tudo. outras mulheres passam por isso também. Isso. O acolhimento ele é muito importante. Isso em todas as áreas. Vamos lá, deixa eu filtrar mais alguma coisa aqui. Você sempre foi desse mesmo partido? Não. Antes eu era do PSB. Aí agora que eu mudei para Republicanos. Mas sempre acompanhou o Partido da Situação, no caso. Sempre.
perdendo ou ganhando, Tava ali eu do lado. sempre fui boca preta. Eu me criei numa família de boca preta. Então, eu sempre fui da situação que quando perdia, a gente chorava junto, mas estava sempre ali. Agora, eu queria entender, vou sair um pouco do contexto aqui é, não do contexto, mas eu queria entender por que boca preta e boca branca é? Boca preta e boca branca. Por que isso aí? Eu não sei. Tem que rir Eu agora. sou, tá? Pra você ver, eu sou boca preta raiz. Eu tenho 39 anos. Tem 39 anos que eu sou boca preta, porque o meu pai, a minha mãe, os meus avós já eram. Então eu já fui naquela tradição. Que quando eu era menor do que meus meninos, eu já acompanhava o meu pai. Que eu já vestia a roupa, porque antes poderia dar blusa, boné, que eu já vestia a roupa, já cantava e ficava todo mundo tirando onda. Tu pensa que vai ganhar com o teu voto? Eu ficava tão braba, branca. Imagina. E até hoje eu não sei o porquê do boca branca e o boca preta. Eu vou procurar saber. Às vezes eu fico ouvindo, ô João, aí boca preta e eu ficava, boca preta, boca branca, e sem entender. Mas assim, tem muitos municípios que são desse jeito também, né? Tem. Sempre tem um apelido, É. né? Araceli, tá quanto tempo junto, João? 1 hora. Você queria citar alguma coisa que não perguntei, não foi citado? Queria falar alguma coisa para a população também? Branca, o que eu tenho para falar para a população, como muitas pessoas já me acompanham, muitas pessoas já sabem, de fato, a pessoa aguerrida que eu sou, a pessoa que está sempre buscando, aquela pessoa inquieta, que não fica quieta de jeito nenhum. Branca, a gente precisa fazer a diferença. Uhum. Porque eu digo, minha gente, quando a gente entra, quando eu entrei, Branca, foi com propósito. Porque eu disse, meu Deus, não tem ninguém que me represente. Eu não estou dizendo com isso que os outros são ruins, não. Você está me entendendo? Entendo, sim. Mas assim, eu, Araceli, não tinha de fato quem me representasse. Então eu disse, eu vou sair candidata. Vou colocar como opção, Vou né? me colocar como opção. Porque não adianta a gente estar só na cadeira de casa reclamando. Reclamando, é verdade. Então eu vou me colocar à disposição. Que foi até um choque para o meu marido, que ele disse, ficou doida. Aí eu disse, fiquei não. Me surpreendeu. Aí ele disse, olha, Ele tá ali sentado. tá, bem quietinho. Ele É disse, não era o que eu queria para você, mas eu lhe apoio até o fim. E nisso eu fui, ganhei para fazer a diferença. E se eu voltar próximo ano, eu vou voltar para continuar fazendo a diferença. Vai votar sim, se Deus quiser. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, que Ele me coloque aonde eu for honrar Ele. E eu vou honrar da melhor forma. E eu só posso honrar Ele cuidando do meu próximo, cuidando da minha cidade, cuidando da minha população. A gente tem outras pessoas incríveis em Lajedo. Tem vereadores que estão lá, que são vereadores de uma índole boa, que são pessoas carismáticas. A gente tem a vereadora Helena, a gente tem a vereadora Vânia, mulheres de fibra também, mulheres guerreiras. Eu digo à população, olhe pelas mulheres, vista a camisa das mulheres, vamos deixar de intriga, vamos deixar de pouca coisa. A gente tem que lutar para um bem comum, para um bem maior. Então vamos quebrar aquela crença, né, de que mulher não vota em mulher, né? Isso. Porque isso não existe. Isso, de forma alguma. Todo município que eu chego, eu escuto isso. Mulher não vota em mulher, minha gente, vamos mudar aí. E Branca, a mulher, ela convence o filho, ela convence o marido. A gente, mulher, é mais fácil a gente convencer do que o homem convencer a gente. Verdade. Então, mulherada, vamos se unir. Vamos dar uma Vamos se oportunidade. unir, vamos dar oportunidade a outra mulher. Isso é em todos os setores. Isso é no empreendedorismo.
aquela mulher que faz bolo, aquela mulher que faz doce, aquela mulher que costura, aquela sua amiga que abriu uma lojinha, vamos embora divulgar a lojinha dela para que Se cresça, unir, né? se unir de fato. Porque a mulher unida, a gente de fato unido, fazendo um elo, não tem, ó, quem tira isso aqui não. E vamos dar oportunidade, e vamos dizer assim, Branca, eu vou te dar uma oportunidade. Agora, se você falhar, me desculpe. Tem a opção, né? Isso. Depois de tirar. Né? Isso. O povo coloca, o povo tira. O povo tira. Mas dizer assim, eu vou dar um voto de confiança em Branca. Eu vou ver o que é que aquela menina tem para falar. Deixa eu chamar ela aqui. Deixa eu fazer aqui, chamar umas 3 amigas minhas para a gente tomar um café e a gente sentar e conversar. Escutar, né? Escutar. Na campanha passada eu fiquei muito triste, porque teve um fato que eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, quais são os seus projetos? Aí eu falei os meus projetos. Depois que a pessoa ouviu tudo, aí ela fez assim, não vou votar em você não, porque desses seus projetos nenhum eu preciso. Aff, Maria. Mas tem outros Meu que irmão, precisam. que bom que você não precisa, Branca. Você não precisa hoje, mas amanhã você pode precisar. A gente faz um seguro de um carro para não precisar. A gente faz um plano de saúde para não precisar. Mas se a gente precisar, a gente sabe para onde a gente correr. Justamente. Entendeu? Então não custa. Não, os projetos de Araceli não vai me beneficiar. Graças a Deus que você não precisa. Mas olhe em volta. Quantas pessoas podem usufruir daquilo? Quantas pessoas vão precisar? Verdade. Você ter uma voz ali na Câmara, você ter uma voz direto com o prefeito, você ter uma voz com o deputado, você ter uma voz com o senador. Esse é o papel do vereador. É ir buscar, é lhe representar, né? É representar a sua comunidade. A comunidade está precisando de algo. Vem aqui, Araceli, o que é que a gente pode fazer aqui todo mundo junto? Porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Porque não somos uma ilha. Ilha é que fica isolado. E a gente não, Branca. Hoje eu preciso de você. Você amanhã precisa de mim. Certeza. Ninguém ele vive no mundo Sentar, precisar sozinho. Isso. E se a gente não precisar para a gente precisa para um irmão, para um afilhado, para um pai, para um amigo. E que coisa boa a gente não precisar. Mas se a gente precisar, a gente tem onde bater. Tem onde bater. Isso. E tem uma pessoa que vai lhe atender. Porque agora, ó, isso aqui todo mundo atende. Depois das eleições, a primeira coisa que faz é tirar o risquinho azul. Para não saber se visualizou ou se não visualizou. Eu conheço os casos que trocam de número. Isso mesmo. Infelizmente. Aí a gente tem que perguntar à população, é isso que você quer? A população ela tem que saber de fato o que é que ela quer para a vida dela, para a sociedade que ela convive. Se é botar mais um ou se é botar uma pessoa que de fato lhe represente. Aí a pergunta a gente faz e a resposta o povo que vai dar. Verdade. Então, Araceli, estamos chegando ao final desse episódio. Mas você vai ter outra oportunidade, se Deus quiser, para demonstrar aí suas propostas, né? Para que a população lajadense escute você. População, Araceli é uma pessoa aberta, né? Você já se percebe. Então, assim, ó, marque, vão atrás, reúnam-se, escute. É importante demais a gente ter uma representação feminina na Câmara de Vereadores, não só em Lajeado, mas em todo o Brasil, em todos os municípios, nas câmaras de vereadores, aí vem parte para a Assembleia, para o Federal, em todo canto a gente precisa de mulher. E como você falou, Branca, eu sou realmente uma pessoa muito aberta. Eu sou uma pessoa que gosta de gente. Eu sou uma pessoa que, já pela minha profissão, que gosta de pegar, que gosta de sentir, que gosta do calor humano.
e que realmente gosta de fazer. Araceli não promete. Uma das coisas minha, eu não prometo. Araceli, eu quero um emprego. Eu não prometo. Porque o emprego não é o vereador que dá. Se chegar na sua casa mentindo, diga, faça logo uma cruz e diga, aqui nunca mais. Porque muitas coisas, Branca, não dependem do vereador. Mas muita gente, para roubar o seu voto, porque é roubar, ele vende até a alma dele. Aquele momento ali de campanha, né? Aqui vai ser 3 votos, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. E depois ele não vai nem lhe atender. Infelizmente. Então, escutem com atenção. Prestem atenção. A gente conhece hoje quem mente, quem não mente, quem está aberto, quem não está. Porque eu sinto. Quando uma pessoa está mentindo, eu digo, Eduardo, esse aí não vale nada. Não consegue nem olhar nos seus olhos. Isso. Abaixa a cabeça. Ele faz de tudo, mas ele desvia o olhar, ele gagueja, ele fala muito bonito. Porque o mentiroso, uma dica, viu, minha gente? O mentiroso, ele fala bonito. Benza-te Deus. Verdade. É uma lábia de derrubar avião. Então, assim, prestem atenção aos sinais. Verdade, Araceli. Queria aproveitar esse momento para agradecer, né, pela sua participação aqui. Mais uma mulher que vai permanecer no legado do Brancast, né? Se Deus quiser. Não sei se você sabe, mas o Brancast ele só tem 2 meses. 2 meses e meio. A gente sabe que o projeto vem bem antes, né? A gente vai se manifestando ali por trás das câmeras, né, para que isso aconteça. Mas eu acredito que uma grande porcentagem das mulheres que irão participar do pleito esse ano, que vai passar pelo Brancast, serão eleitas, se Amém. assim Deus permitir. Tá? Amém. Então, muito obrigada pela participação e até a próxima. Pessoal, aproveitando aqui para pedir novamente que vocês se inscrevam no canal. É importante que você se inscreva no canal. Ative o sininho aí para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brancast, tá bom? Até a próxima. Elas no empreendedorismo. Elas na política. Elas no esporte. Elas no Brancast.